Olá cavaleiros e cavaleiras, sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal. E hoje os personagens de Hazbin Hotel irão reagir ao trio SSS do Sonic, do canal do Crono. Só um adendo, os personagens, a música, as imagens e a obra não me pertencem. Todo o crédito vai para seus respectivos criadores. E antes de tudo, tenho um presente para todos vocês, se planejam começar a fazerem vídeos, ou se querem ajudar seus canais favoritos. Vejam no comentário fixado que vocês irão descobrir. Para aqueles que buscam ajudar o canal de alguma forma, clique no ícone Valeu, e vocês poderão dar a sua contribuição para o canal. No entanto, se você não confia nessa forma de apoio, aqui está o QR Code do Live Pix do canal, basta escanear, e você será levado para o site do Live Pix, e então poderá contribuir da forma que desejar. E para finalizar, dou os meus agradecimentos para estes grandes cavaleiros pelo apoio que fizeram por mim no vídeo passado. Mesmo que seja pouco para alguns, aos meus olhos, foi um tesouro muito valioso, pois mostra que todo o tempo que gastei fazendo aqueles vídeos tinha valido a pena. Seus nomes serão para sempre eternizados neste vídeo. Tendo dito tudo isso, vamos começar. Eu vim fazer o anúncio. Peguem esses malditos! Nada pode impedir o meu plano agora. Por isso, eu ordeno: peguem o ouriço! Quando todo mundo viu as silhuetas na tela de cinema, alguns ficaram confusos e um tanto surpresos. Confusos porque aquelas criaturas não eram humanas, e ao mesmo tempo não eram animais, pareciam uma mistura dos dois que nem eles mesmos. E surpresos porque só de verem eles, todos sentiam um imenso poder em cada um. A criatura de pelo azul emanava uma aura heróica e destemida, o de pelo escuro era sombrio e sério, e o de pelo prateado era um misto de gentil com brutal. Fantasma, eu sei que a gente tá só começando, mas você pode dizer: que droga de bichos coloridos são esses? Chewie, cadê os seus modos? Qual o problema? Todo mundo quer saber o que eles são. Não tem problema, Rose. Eu já imaginei que a surpresa resultaria em questionamentos. E respondendo sua pergunta, Chewie, esses três são Mobius, uma raça humanoide que possui características parecidas com algum animal do planeta Terra. E esses três em específico são ouriços. Que legal! Eles são tipo os Pokémons, certo? Mais ou menos, Índio. Os Mobians são uma raça bem diferente dos Pokémons. Na verdade, eles são mais parecidos com os humanos do que com qualquer outro tipo de criatura. Interessante. Então até em outros universos podem existir criaturas com comportamentos parecidos com os da gente. Correto, Carmila? Até que eu os achei fofos. Eu também. Me pergunto se a cor do sangue deles é vermelho ou é diferente. Até hoje não sei o que é pior, eu ainda não ter me acostumado com esses comentários, ou quando chegar o dia que me acostumarei com eles. Você está reclamando de barriga cheia. Antigamente ela era muito pior que isso. Agora imagina o quanto de comentários malucos que eu tive que aturar. Não me lembro de nada tão absurdo assim. Mas também, você é um outro biruta. Eu dou graças todo dia pela Charlie ter deixado vocês dois menos psicóticos. Ora rasque, de nada. Quando todo mundo voltou sua atenção para a tela, todos então viram um homem com um enorme bigode, e por mais que ele não apresentasse nenhum poder, todos sentiam que ele era perigoso. E quem é esse gordo bigodudo com a pior roupa que já vi em toda a minha vida? Em questão de moda, você não está muito longe dele não. O que você disse? Sou obrigada a concordar com o Adão. Sério, Valentino, já passou da hora de você parar de usar suas asas como sobretudo, já está cafona. Falar é fácil quando não é você que virou uma mariposa humanoide com asas do tamanho de um cobertor. Sendo sincero, não vejo nenhum problema nisso. Tão vendo? Até o bonitão aqui concorda comigo. Não mima ele, não fantasma. E respondendo sua pergunta, Valentino, este é o cientista maligno, Dr. Ivo Robotnik, ou também conhecido como Dr. Eggman. Fantasma foi interrompido por algumas risadas quando ele disse Eggman. Peraí, tá brincando comigo, né? Esse é o nome de vilão dele. Qual é o problema? Eu achei o nome legal.
Mas é claro que achou legal. Serpentius e Eggman não são nomes tão distantes assim, além de que você tem um exército de ovos. Isso sem contar que ele parece ser um homem com uma mente brilhante, igual a você, Pentius. Só você Zestial para reconhecer meu intelecto. Bom, você tem uma mente brilhante, mas não é muito boa para o mal, e não posso dizer que a eficiência das suas construções sejam equiparáveis à extravagância delas. Além de que você pede muito armamento da minha oficina, Pentius, com toda a sinceridade, não estou reclamando de você bancar todo o armamento que vendo. E nem estou zombando de suas invenções, elas de fato são impressionantes, até invejo algumas, mas foi um desperdício em todos esses anos você ter gastado sua mentalidade brilhante para a vilania. Eu sabia que estava bom demais para ser verdade. Pelo menos não foram como o Vox e o Alastor. Que foi? Não aguenta levar a verdade na cara? Ao menos ele tem coragem. Afinal, de acordo com as novas informações que recebemos a respeito da luta que tivemos contra as exorcistas, o Pentius decidiu se sacrificar para proteger o hotel, enquanto o poderoso soberano fugiu com o rabo entre as pernas, após apanhar Pro-Adão. Respeita o pai. Vamos relembrar da minha cena favorita? É pra já. Não importa quantas vezes eu veja essa cena, eu vou morrer de rir sempre. Tá engraçadinho, que tal eu fazer a sua cara virar uma TV mais plana do que já é? Ora, Alastor, não reclame quando você se auto-ferrou. Quero dizer, você decidiu ficar bancando o machão pra cima do primeiro homem, e sem uma arma angelical, tinha tudo pra dar errado. Francamente, Alastor, eu te ensinei muito mais do que ser um idiota que se acha invencível. Tudo bem. Eu admito que não foi uma das minhas ideias mais inteligentes, e também superestimei o meu poder. E o que mais? E que subestimei o meu oponente, e que devia ter pelo menos uma arma angelical. Mas só tive azar. Eu devia ter esperado que ele teria poder divino, e também ele estava voando. Ele tinha vantagem aérea também, e sem contar que eu não usei todo o meu poder logo de início. Então foi tudo uma questão de quem venceria mais rápido. Se eu não tivesse enrolado tanto, já teria vencido. Rose, Charlie, Veg, Hask e Carmila deram um tapa na própria cara de tão desapontados que estavam com Alastor. Cada um deles estava desapontado de uma forma diferente. Porque eu tento. Sério, Dentinho, esse é o cara que tu ensinou tudo? Tá dando vergonha até pra mim. Ai, Adão, pobre de mim por não ter sido uma mentora tão severa, ele não era tão metido assim quando tinha o acolhido. Tô recebendo as consequências pela falta de disciplina que dei para ele. Relaxa, sei bem como é isso. Não foi fácil cuidar de todas as garotas da minha banda. Como é que vocês... Costela. Saquei. Já chega dessa palhaçada. Tá claro que eu venceria desde o começo, e o ponto que estava querendo chegar até ser interrompido era que se esse cabeça de ovo é o equivalente da cobra aqui, eu venceria facilmente. Caramba, Vox falou sério quando disse que você mente mais que político. Eu te disse. Analisando tudo o que Eggman mostrou ser capaz de fazer, ele já teria derrubado o inferno e o paraíso dentro de um mês. O comentário estoico e calmo de Fantasma causou um alarde gigantesco para todo mundo ali presente. Mas o que? Você está falando sério? Embora Eggman não possua poderes extraordinários, ele compensa com seu intelecto. Neste universo, Eggman é o humano mais inteligente do mundo, sendo responsável por criar as máquinas mais avançadas do planeta, além de ter um poderoso exército de robôs à sua disposição. Se existe alguém que supere sua genialidade, é nada mais nada menos do que ele mesmo. E o que compete com sua inteligência é a sua ganância, pois sendo tão obstinado em querer dominar o mundo, que nem mesmo se todas as nações lutando juntas contra ele, seriam capazes de vencê-lo. Agora finalmente todos tinham entendido o tamanho da ameaça que aquele homem representava. Eles estavam chocados ao verem que um homem poderia ter o mundo na palma de sua mão, e nenhum país seria adversário à altura para ele. Havia aqueles que estavam incrédulos demais para acreditarem nas palavras de Fantasma, mas até hoje o Fantasma não havia mentido em nada, e pelo que parece, não seria agora que ele mentiria.
Nem mesmo Alastor acreditava naquilo. Ele era assim obstinado a querer dominar tudo, mas isso veio dele como demônio. Nunca sequer imaginou algo assim quando estava vivo. Gostando ou não, ele era obrigado a admitir que Eggman era alguém a ser temido. Lute, você lembra quando disse que não esperava encontrar humanos com inteligência que bate de frente com a dos anjos? Deixa eu adivinhar. Ter humanos com esse nível de inteligência vai ser algo recorrente durante meu tempo aqui. É isso que você tá querendo dizer? Entendeu rapidinho aonde quero chegar. De besta é só esse bigode, o cara não é pouca coisa. Mas espera, ele quer dominar o mundo porque o planeta é abundante para todos poderem viver com tudo que precisam. Esse que é o problema de ser ganancioso, minha querida. Você não sabe quando parar. Só não entendo o motivo dele estar tão obcecado em querer pegar esses ouriços e de achar que eles estragariam o seu plano. Ele é inteligente e tem um exército de robôs de tecnologia avançada. O que essas criaturas têm para serem uma ameaça? Isso é algo que você irá entender agora mesmo. Opa, e aí, que cê manda? Toda vez cê sabe quem ganha. Acelera, e cê não pega, Cê sabe que eu vou te entender, de herói e tal. Sabe que é normal, e vencer o mal. Quando eu passo é só um ão. E você nem vê eu correr, não tá no grau. Seu aval, tá normal. Sou supersônico, não é igual. Sonic mal havia aparecido, e todos foram atingidos pelo seu espírito altruísta e aventureiro. Caramba, eu mal conheço esse ouriço e já gostei dele. Eu também gostei dele, Fantasma. Por favor, me diga que ele é um herói desse mundo. Acredite, Emily, isso é o que ele mais gosta de se gabar. Novamente eu pergunto, o que um ouriço azul pode fazer contra a maior mente do planeta e seu exército de máquinas? Não houve resposta do fantasma, o próprio vídeo respondeu, e todo mundo ficou espantado ao verem Sonic correndo tão rápido que Eggman estava comendo poeira. Tá brincando com a minha cara que esse ouriço corre tão rápido assim? Isso é logicamente impossível. Nenhum ser vivo seria capaz de se mover com as próprias pernas tão rápido e sem sofrer os efeitos da velocidade. E de quais efeitos estamos falando? O principal de todos é o superaquecimento. Dependendo do quão rápido você for com uma máquina, ela pode esquentar muito, e como estamos comparando uma máquina com uma criatura de carne e osso, era para ele estar pegando fogo. Acredite quando digo Pentius, o que você está vendo não é nem metade da velocidade dele. E a respeito das questões técnicas que você apresentou, ele possui um corpo aerodinâmico muito mais eficiente que qualquer veículo, já que ele não se sobreaquece, não se desgasta, e ainda pode realizar curvas perfeitas enquanto mantém a velocidade que corre. E o quão rápido ele é? Ele nunca chegou à sua velocidade máxima, principalmente que a cada dia parece que ele fica mais rápido, mas naturalmente ele já supera a velocidade hipersônica, e creio que ele já disse uma vez que a velocidade da luz é lenta para ele. Com aquela resposta, todos ficaram chocados ao verem que um ouriço humanoide tinha um corpo muito bem capacitado para alta velocidade. Pentius já estava com o queixo caído, ao ver que aquilo era além do absurdo. Ah, que legal, o bichinho é rápido para burro. Tem mais alguma coisa que a gente precisa saber? Na verdade tem, além deste ouriço ser ótimo em lutar com socos e chutes, devido à sua fisiologia e velocidade, ele também usa um estilo de luta bem único, chamado de Spin Attack, onde ele vira uma bola giratória, que ao ser combinada com sua velocidade, é capaz de destruir tudo pela frente, e esse estilo de luta possui certas variações, que a torna perigosa. Entre elas, tem a famosa Homing Attack, um ataque onde o ouriço vira uma bola no ar, e com um certo impulso, ele se choca com o inimigo, o destruindo facilmente, e se houver mais de um inimigo, o ouriço pode repetir o ataque e se manter no ar. Outra técnica muito utilizada por ele é o Spin Dash, que consiste nele ficar girando no mesmo lugar para aumentar a força e velocidade, e depois ele ataca, enquanto se move em alta velocidade. E além dos Spin Attack, tem também o Boost, uma habilidade que cria uma barreira de energia e torna o usuário tão rápido que pode fazer ele ultrapassar a barreira do som, permitindo que ele não só corra muito rápido, como também a barreira faz o usuário ser um projétil de destruição, que pode obliterar tudo que estiver pela frente. Quando o fantasma parou de falar,
Tudo o que viu foi rostos chocados e impressionados. Todos perceberam que enquanto o Dr. Eggman era o pináculo da inteligência naquele universo, Sonic era o pináculo da velocidade. E este ouriço sempre derrota esse exército de máquinas. Sim. O mesmo exército que você falou que poderia derrubar todas as forças militares de todos os países juntos? Incluindo o paraíso? E o inferno? Sim. Os mesmos robôs que foram criados pelo humano mais inteligente do mundo. Sim. E esse ouriço acaba com todos eles sozinho? Sim. Não. Sim. Não. Sim. 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 Eu sou lindo? Não. De novo essa risada, e de novo tô morrendo de rir. Já nos divertimos o bastante. Fale logo, fantasma. Qual é a fonte de poder desse mundo? Não entendi o que você quis dizer com isso. Ora vamos, para alguém do seu calibre. Essa pergunta já é bem óbvia. De onde vêm esses poderes que o ouriço possui para ser tão rápido? Por isso que não estou entendendo sua pergunta, porque ele não tem uma fonte de poder. Espera aí, você quer dizer que ele é rápido por causa das suas próprias habilidades físicas e não por magia ou coisa assim? Precisamente, isso se origina dele próprio, e nem mesmo os outros mobianos são capazes de se igualarem a ele. Alguns são rápidos, mas este em específico é o mais rápido. Entendi. É ciência contra a natureza. Não entendi, Zestial, isso não é uma luta entre o bem e o mal. Isso também, mas eu percebi que enquanto o brilhante doutor apresenta a supremacia das máquinas, o jovem ouriço usa o que lhe foi dado. Chega a ser um combate que muitos debatem nos dias de hoje, que é se a ciência superou a natureza. Perspectiva interessante, e pelo visto, a natureza se mantém acima da ciência, já que esse ouriço continua vencendo o Dr. Eggman. A pergunta agora é, por quanto tempo a natureza continuará no topo? O ouriço aos poucos vai envelhecer, enquanto as máquinas irão evoluir cada vez mais. Por favor, basta só um balde de água que tudo já entra em curto. Diga isso para o meu celular, à prova d'água. Não sei nem por que você tem um, nem para tomar banho uma vez na semana você toma. É para ostentar. Olha só, parece que o azulão tem uma namorada. E ela é a coisa mais fofa que já vi. Calma aí, acho que me apressei quando disse isso. O que foi, Rose? Está tudo bem, senhora Rose. Eu realmente me apressei, ela só está em terceiro lugar. Pro seu bem, é melhor que tenha deixado a Charlie em primeiro lugar. Só nos seus sonhos. Emily que está em primeiro lugar, ela já ganhou até prêmio disso. Isso porque a minha filhota não estava na competição, ela teria ganhado de lavada. Algo me diz que devo manter a minha lista guardada só para mim. Você entendeu alguma coisa? Estava esperando você explicar porque não sei de nada. Foi então que todos sentiram um poder avassalador do nada. Isso fez até Sera e Lucifer ficarem em alerta. Caramba, mas que poder é esse? Tão vendo? Tem uma fonte de poder aí. Ou vai me dizer que isso vem dele também? Não, nesse caso você está certo. No entanto, isso será explicado mais pra frente. Basta só acompanhar o vídeo. E quando eu começar a correr, me responda o que vai fazer. Mais uma vez você sabe que o horizonte salvou o dia. Talvez se tivesse em câmera lenta você via. Gira, gira, gira sem parar. E veja toda essa energia se acumular. E mesmo que me acerte, usa desprotegerá. E ainda nem falei se as esmeraldas eu juntar. O cara é debochado até a alma. Fica fazendo piadinha toda hora. E pra piorar, Pra piorar, ele fica fazendo trocadilho toda hora. tudo pra ver o careca perder a cabeça de tanto estresse. E o veredito? A gente quer ser amigo desse cara. Eu tenho que começar a fazer apostas com as coisas que vocês pensam. Eu já estaria ganhando uma grana com isso. Tendo os deboches e tudo mais, é bom ver que ele busca salvar o mundo. Pois é, mas estou curioso. Quais são as motivações desse ouriço de querer salvar o mundo? Embora ser agraciado como herói seja uma ideia muito atraente, ele não parece alguém que busca ser o herói por um propósito tão fútil como este.
Para ser sinceros, Xiao, ele é o típico herói que luta pela justiça, sendo seu estilo de vida ser como o vento. A liberdade é a coisa que ele mais valoriza, mas não apenas a sua liberdade, mas a liberdade de todas as pessoas. Tendo um espírito sempre insaciável por buscar mais aventuras, bem como tem um grande coração para ajudar todo mundo. Ele é muito legal. Acho que até eu posso virar uma fã dele. Essa forma de pensar, em lutar pela liberdade de todos, é bem contagiante. Ah, então ele é aquele típico herói. Eu te derroto, mas não te mato? Precisamente. Puxa, mas que lamentável. Sinto que vou me arrepender de dizer isso, mas o que se passa nessa sua cabeça cheia de chiados? Ora, não é nada demais. É só que eu acho tão trágico ele poupar a vida desse doutor. Ele é uma ameaça global que pode desestabilizar o mundo quando quisesse. E o ouriço não põe um fim nisso. Não consigo imaginar quantas tragédias aconteceram só porque o herói não quis matar. Não era surpresa para ninguém que Alastor não falou aquilo porque sentia pena do mundo, ou por revolta do vilão não ser morto. Ele na realidade estava querendo estragar a imagem de Sonic, fazer com que sua atitude altruísta fosse a causa do mundo estar sempre em perigo. E o pior de tudo era que ele tinha um ponto válido. Estúpida pelirroja, tenías que arruinar el ambiente, ¿no? Fala a minha língua, eu não hablo o seu idioma. Quando Veg se levanta com a vontade de querer bater no Alastor, ela sente uma mão em seu ombro, e quando olhou para trás, viu que quem a impedia era Fantasma. A presença dele a acalmou um pouco. Ela se lembra da regra de não ter violência naquela sala, mas não conseguia aceitar que Alastor debochasse dos outros, só por serem bons, ainda mais quando Alastor nesse exato momento sorria com desdém para ela, como se soubesse o que iria acontecer, e estava usufruindo da regra de Fantasma. Alastor tem um questionamento válido. Até mesmo eu já cheguei a esse pensamento quando me tornei guardião de mundos, já que em meu universo, matar era a melhor opção. Espera, o que? Então você me entende, Fantasma? O herói poupar vidas de vilões é um absurdo. Matar é a melhor saída se isso significa salvar vidas inocentes. Finalmente uma coisa que nós dois concordamos. Lamento, Alastor, mas você se enganou. Eu apenas validei o seu ponto de vista já que eu também matei, mas não quis dizer que o código moral do ouriço é ridículo. Na verdade, eu sei exatamente do porquê que ele poupa inimigos como o Eggman. Após ouvirem aquilo, Veg se acalmou. Por um momento ela pensou que Fantasma iria concordar com Alastor, e o demônio do rádio diminuiu seu sorriso, porque Fantasma tinha resposta para tudo, e isso deixava ele irritado. Pois bem, Fantasma, fale o que ele pensa disso. Nós vamos adorar saber da opinião dele. Como queira, a razão do ouriço não matar é que ele ama a liberdade, andar pelo mundo, ter novas aventuras. Isso tudo é divertido para ele. E ele quer que as pessoas também possam aproveitar o momento, como ele faz todos os dias, dar a elas a chance de serem livres para fazer o que quiser. Além do Eggman, ele já enfrentou vários inimigos, tendo alguns com o caso de que o mundo falhou comigo, e então eu vou destruí-lo. E por lutado contra tantos inimigos, ele sabe que existe uma outra maneira, até porque alguns dos seus inimigos se tornaram seus amigos. E por conta disso, ele não tem arrependimentos de dar essa liberdade para os vilões, e mesmo que eles voltem e façam coisas piores do que antes, o ouriço vai estar sempre lá para detê-los. Com as palavras de Fantasma, alguns olharam mais admirados para o ouriço por ele ter uma linha de pensamento tão nobre e tão altruísta, que se imaginaram se ele também daria uma segunda chance para aqueles que foram condenados ao inferno. Charlie e Emily estavam com os olhos brilhando de admiração, ao verem que o Sonic era um herói que podia ver bondade nos outros, não importando o quão mal eles possam ser. Já Veg sorriu ao saber que seus instintos estavam certos em defender aquele ouriço. Mas Fantasma não parou por aí. Ele começa a andar em direção ao Alastor, que aparentemente estava muito irritado. Creio que você é capaz de entender isso, Alastor, pois você que gosta de ser livre para fazer o que quiser, odiaria que alguém escolhesse as coisas para você. Tirar essa liberdade deve ser doloroso para você, não é? Alastor estava contra a parede, pois o infame herói que ele menosprezou estava lutando pela coisa que ele mais prezava, e a parte irritante era que, embora ele tivesse formas de refutar, isso significava também que ele era a favor de que pessoas ruins como ele não podiam ser livres.
Que bom que esse universo pode contar sempre com o ouriço para salvar o mundo. Algo me diz que ele não viu essa chegando. Talvez se estivesse em câmera lenta. Ele teria visto. Na moral, eu vou pegar essa frase do ouriço emprestada. Nossa, eu nunca tinha visto por esse lado antes. Como assim, pai? Desde que caí, eu sempre vi que dar o livre-arbítrio fosse um erro. Nunca pensei que as pessoas usariam ele da forma correta. Mas ver o motivo desse ouriço lutar, pela liberdade de todos fazerem o que quiser, me alegra em saber que podem existir pessoas que sabem usar o livre-arbítrio do jeito que eu queria que fosse usado. E o ouriço superou minhas expectativas, me fez lembrar do porquê eu lutei tanto por isso. Fazia muito tempo que Charlie não via seu pai tão vivo assim, embora foi o ouriço que clareou a visão dele. Ela era grata por Fantasma trazê-los para cá, pois sentia falta do brilho sonhador de seu pai. Isso não passou batido por Sarah. Ela nunca entendeu por que Lúcifer quis tanto dar o livre-arbítrio para a humanidade, e tudo o que viu por causa disso foram tragédias atrás de tragédias, mas ela não podia negar que em meio a isso tudo, houve coisas boas também. E ver aquele ouriço a fez pensar, ele tinha poder para dominar tudo, nada poderia detê-lo. Mas ele preferiu ajudar as pessoas, se aventurar pelo mundo, dar a liberdade para todos sem exceção. Ele não nasceu ou foi criado com isso, ele escolheu ser isso. E então Sarah viu que talvez dar o livre-arbítrio poderia não ter sido a pior coisa já feita. Talvez fosse isso que tornava as pessoas especiais. Anéis, do que ele está falando? São literalmente anéis, mas não qualquer tipo de anel. Estes possuem uma energia misteriosa, mas funcional para várias coisas. Pequenas quantidades desses anéis são capazes de energizarem algumas das máquinas do Eggman e se manterem funcionais por muito tempo e sem perderem sua eficiência. Agora, grandes quantidades desses anéis podem alimentar uma fortaleza ou uma cidade inteira, que é repleta de energia e que nunca se desliga. Os anéis são práticos para os seres vivos também, e se fosse para fazer um comparativo, os anéis seriam como energéticos, mais eficazes e menos prejudiciais. Que incrível, se eles forem tão bons assim, poderia resolver os problemas de energia do mundo inteiro. De novo esse negócio de esmeralda, o que é isso? São chamadas de esmeraldas do caos, 7 joias de energia infinita e de origem desconhecida, que só uma delas já daria ao portador poderes extraordinários. Quando o Fantasma apresentou as esmeraldas do caos, todos se surpreenderam quando sentiram um poder imensurável vindo delas. Agora sim tem uma coisa que me deixou interessado nesse vídeo. E o que acontece quando o portador tem as 7 esmeraldas? Veja com seus próprios olhos. Quando estão as 7 no mesmo lugar, vermelho, laranja, cinza, azul e roxo, ciano e verde quando se juntar, me tornam mais forte sendo o mundo todo. Eu sou super, veja todo o poder resplandecer, me dando forças pra vencer. Um espetáculo de cores vibrantes encheu toda a sala. E logo após isso, todos se surpreenderam ao verem o ouriço que antes era azul, acabou ficando amarelo-dourado, e seu poder tinha se elevado a um nível que irradiava imponência. Então esse é o resultado da união das 7 esmeraldas? Um poder que desafia a própria lógica? Agora isso, sem dúvida alguma, me deixou sem palavras. Que bom que ele está do nosso lado. Essa cor dourada parece muito com o poder divino. E não só a cor, o próprio poder dele parece ser algo divino. Amei demais esses olhos vermelhos. Mas por que ele ficou assim? Quero dizer, o que fez ele se conectar com as esmeraldas? Mesmo as esmeraldas tendo uma certa consciência, não existe exatamente uma clareza exata que explique por que elas se unem dessa forma. Mas o que se sabe é que mesmo apenas uma esmeralda, ela pode conceder um milagre. Milagre este que pode ir além do que é compreendido. As suas próprias emoções, sejam positivas ou negativas, servem como gatilho para este poder, e quando o ouriço se une com elas, um poder gigantesco pode ser adquirido, sendo chamado de forma super. Se o seu poder já era enorme, agora ele está além das expectativas, tendo tudo elevado ao seu nível máximo, e também recebendo novos poderes, como invulnerabilidade e voo. Bem como o ouriço pode usar o próprio poder do caos, que reside nas esmeraldas.
Ao ouvir aquilo, todos ficaram impressionados com o quão poderoso o ouriço tinha ficado. Caramba, com um poder desses, até eu seria a maior heroína do mundo todo. Embora esse poder seja grandioso, o ouriço quase não usa. Na verdade, ele só utiliza a forma super como última opção, quando ele sabe que não pode vencer seus inimigos, só com seus poderes. É bom saber que ele só recorre a tal forma quando é necessário. Isso é poder demais para qualquer um possuir, pelo menos é um poder que está nas mãos mais dignas de serem usadas. Concordo, e imagino que o Eggman já tentou várias vezes obter essas esmeraldas para concretizar seus planos de dominação. Não só tentou como já teve as esmeraldas do caos em suas mãos, mas ele não era capaz de assumir a forma super. Na verdade, ele as usava para servir de fonte de energia ilimitada para as suas máquinas mais poderosas. Porém, mesmo tendo elas, o ouriço sempre venceu. Nossa, mesmo diante das máquinas mais poderosas e estando energizadas com os artefatos mais poderosos, o ouriço consegue vencer todos eles. Mais um ponto para a natureza, que não só superou a ciência, como superou o místico. E o que seria esse poder do caos que você falou? Você é o que geral chamaria de caos vivo, e mesmo assim, tu manda uma pergunta dessas? O conceito do caos é muito variável, não é só destruição e trevas como vocês anjos pensam. Além disso, Fantasma falou que a energia das esmeraldas variam de acordo com as emoções, o que leva a crer que o caos deste universo é um conceito neutro para ambos os lados. Alastor, sua resposta está ao mesmo tempo certa em alguns detalhes, mas errada em outros. Você está correto sobre a questão do caos neste universo, porém, a palavra caos nas esmeraldas não se refere ao caos em si, mas sim a alguém. O antigo guardião das esmeraldas se chamava Caos. Bati na trave, mas aí também tá pedindo para eu ser adivinha. Agora que eu percebi uma coisa, Fantasma, qual é o nome desse ouriço? Eu fiquei tão distraída com os poderes dele, que nem notei que até esse momento, eu não sei o nome dele. A pergunta de Charlie chamou a atenção de todos, pois eles também notaram que esqueceram de perguntar qual era o nome do ouriço. Não se preocupe com isso, Charlie. Vocês já vão descobrir neste exato momento. O perigo tá na frente. Morra, 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 ódio é o suficiente. A velocidade, o controle do carro, junto ao telecinese, acaba com o mal. Sonic o ouriço, é por mim que você chama. Peguem o maldito, mas você nunca me alcança. Com as esmeraldas, acabam com seus planos. Cê sabe, não é páreo, isso supersônico. Puxa vida, a agitação do ouriço me move de uma forma que não consigo compreender. Verdade, amor. Acho que vocês dois iriam se dar bem. E pelo que parece, tem um invocado entre os 3 ouriços. Controle do caos? Não sei o que é, mas gostei. Telecinese. Primeiro os Jedi, depois os Pokémons psíquicos, agora um ouriço. Isso já está indo num ritmo absurdo. E o que tem de mais nesse ouriço possuir telecinese? Certo, eu desfaço parte do meu questionamento, porque agora que me toquei que isso é um poder roubado, mas ainda não vejo motivos para você estar tão perplexa. Você tem noção do quão raro é essa habilidade em nosso universo? Ela é quase uma habilidade extinta. Talvez você não saiba, Lute, mas tem muitos demônios no inferno que possuem telecinese. Não, Charlie, a Lute está certa nessa. A telecinese que usamos é a partir de feitiços, mas a telecinese que Lute se refere é a de fazer coisas se levitarem a partir da mente. Até mesmo quando ainda estava no paraíso, poucos eram os anjos com essa habilidade. E tem diferença? Tipo, as 2 habilidades têm o mesmo propósito que é levitar coisas. Na verdade tem. Pense na telecinese a partir de feitiços como jogar aviões de papel. Criar o feitiço e usá-lo seria o mesmo que criar o avião de papel e jogá-lo para a direção que você quer. Mas no momento que ele é jogado, você não tem mais o controle dele e terá que fazer um outro. Agora pense que a telecinese com o poder da mente seria como empinar pipa. Mesmo que a pipa esteja no alto e longe de você, você poderá controlar a pipa a partir da linha, movê-la da forma que você quiser e sempre trazê-la para si. Você estará sempre a controlando. Mas se quer um outro exemplo,
Pense na telecinese por feitiço como aprender a tocar flauta, e telecinese mental como aprender a assobiar. Entre a flauta e o assobio, tocar flauta exige mais esforço. Entendi. Então, no caso, a telecinese mental é como uma forma rápida e mais eficaz de levitar as coisas. Você só precisa pensar e se concentrar, coisa que a sua variante por feitiços exige treinar, conhecer a sua extensão e sustentar o encantamento com o seu poder. Agora saquei por que você tá tão chocada assim. É realmente espantoso ver tantos usuários de uma habilidade que um tempo atrás era uma habilidade perto de deixar de existir. Foi então que todo mundo escutou Eggman falando, e finalmente descobriram o nome do ouriço azul. Sonic o ouriço, esse nome é muito legal. Sonic é sem dúvidas o ouriço mais incrível que já conheci. Pode crer, o nome até combina com ele. Criado para ser uma sombra, utilizado como uma arma, memórias plantadas na cabeça. Me lembro do barulho da bala. Passado manchado com o sangue inocente. Eu pude ver a Maria morrer na minha frente. Nem consigo me lembrar quais foram suas últimas palavras. Tudo começou com bala. Com bala vai acabar. Diferente de Sonic, o ouriço preto tinha uma voz sombria e cheia de dor, bem como sua aura era tão tensa como a própria escuridão. Criado, por acaso esse ouriço preto é uma criatura artificial? Essa eu já vi em filmes. Primeiro um grupo de cientistas suspeitos resolvem brincar de deuses e criarem uma coisa revolucionária. Aí a criação se volta contra eles. E desde quando você assiste filmes de ficção científica? Culpa do Vox. A criação deste ouriço é quase isso, Valentino, mas a proposta dele era de fato revolucionária e tinha como dever de descobrir os segredos da imortalidade. Quando o fantasma disse isso, todos ficaram em choque. É verdade que eles eram imortais, mas os humanos conseguirem criar uma criatura imortal era surpreendente. A palavra absurdo não existe nesse universo, não. Se existe, eles não sabem o que é isso. Daqui a pouco vai ter o quê? Viagem no tempo? Foi então que todos ouviram o som de um tiro, e todos olharam para a tela em choque. Uma garota de cabelos loiros foi quem havia sido atingida pelo tiro. Pelos céus, isso é terrível. Ela possivelmente nem tinha 15 anos. Parece que algumas porcarias acontecem fora do nosso universo também. Mas por quê? Por que matariam uma criança? Porque não era nela que estavam mirando, era no ouriço, certo, fantasma? Correto, Veg. A perda de Maria Robotnik foi uma tragédia para esse ouriço, já que ele foi criado por causa dela, e desde que nasceu, Maria foi a única amiga dele. Robotnik? Esse não é o sobrenome do Eggman. Então ela é uma parente do Eggman. Exatamente, e o motivo dos soldados atacarem é porque acharam que o ouriço era uma arma perigosa e decidiram destruir tudo. E Maria, embora fosse a mais inocente entre todo o grupo que foi morto naquele dia, os soldados pouco se importaram em matar ela. Pobre Maria, espero que neste universo ela possa descansar em paz. Mas não faz sentido eles matarem os cientistas. Se eles descobrissem os segredos da imortalidade, isso poderia ajudar muita gente. É incrível, não é, Charlie? É impressionante como o medo é capaz de influenciar a mente da raça que se gaba de ser a mais inteligente. E no momento que o medo predomina tudo, eles não passam de macacos que gritam em pânico com o desconhecido. Seja como for, esse ouriço vai querer vingança. E vai jogar da mesma forma que aqueles que mataram sua amiga. A vingança dele não virá pelos próximos 50 anos. 50 anos? Sim, antes de Maria morrer, ela quis garantir que os soldados não pudessem machucar o seu amigo. Então ela levou ele para uma cápsula de hibernação, e assim ele acabou adormecendo por 50 anos, e mais tarde, sua cápsula foi encontrada por Eggman, e ao despertá-lo de seu sono, o ouriço decidiu ajudar Eggman com suas ambições. Com aquelas palavras, todos sentiram um temor com aquela aliança. Eles sabiam que Sonic era forte, mas aquele ouriço negro que não tinha nada a perder, era um oponente perigoso. Mais um garoto mau pra lista. Me prenderam tanto tempo, mas agora eu tô de volta. Com pensamentos contidos na minha memória. Sonic é a origem do mal. Somente eu posso portar o caos. É tudo que me importa. O mundo tira algo de mim e agora eu vim pra pegar de volta controle do caos.
Pensamentos contidos e lapsos na memória? Isso quer dizer que ele sofreu uma lavagem cerebral? Sim, Charlie, mas não foi por causa da sua hibernação. Ele foi reprogramado enquanto hibernava, e isso fez com que tudo pelo que ele acreditava ser o certo fosse deixado de lado, e o que restou foi apenas a vingança. Que irônico, os soldados foram destruir o ouriço por medo dele acabar sendo uma arma, mas acabou que devido ao seu medo, eles fizeram o ouriço ser aquilo que eles temiam. Criado para ser uma sombra, estas palavras se tornaram verdadeiras, pois agora a escuridão habita não só em sua aparência, mas em seu coração. Sonic é a origem do mal? Isso tem cara do Eggman colocando pilha na cabeça desse ouriço só pra ele brigar com o Sonic. Eu também penso assim, Angel. Eggman parece ser alguém que manipulou os outros, com o propósito de fazerem eles lutarem com o Sonic. Uma tática excelente para uma mente brilhante. Sei não, viu? Tá parecendo que ele desistiu de usar a ciência para vencer o azulão e escolheu usar um outro ouriço para derrubar seu inimigo. É aí que você se engana. Pode parecer natureza contra natureza, mas um nasceu naturalmente, enquanto o outro foi criado por mãos humanas, e foi a partir da ciência que esse ouriço se originou. Então a luta agora é entre a criação da natureza contra a criação dos humanos. Outro comparativo interessante, pois agora veremos se a ciência consegue criar vida muito mais adaptável e poderosa que a natureza pode criar. Foi então que todos sentiram um poder colossal vindo de Shadow. Isso fez todo mundo se espantar diante daquele poder que parecia uma fração do poder da forma super. Esse poder. Depois de sentir na primeira vez, eu já consigo identificar, não há como não reconhecê-lo. O caos, mesmo sendo o nome de alguém, esse poder é a forma mais pura do caos. Você está correto, Alastor, em comparação ao Sonic. Este ouriço possui mais afinidade ao poder das esmeraldas do caos, mesmo segurando apenas uma. Isso quer dizer que ele é mais forte que o Sonic? Sim e não, além de ter as mesmas habilidades que o Sonic como Boost, e que este ouriço tem mais poderes que o Sonic, ele não é mais rápido que o Sonic. Observem seus tênis, conseguem ver alguma coisa? Quando o fantasma tinha perguntado, todos repararam nos tênis de Shadow. Alguns estavam confusos, mas outros ficaram surpresos com a descoberta que tiveram. Não são tênis comuns, são botas a jato. Exatamente, este ouriço não corre como o Sonic. Ele patina no chão por causa de suas botas, bem como ele pode se manter no ar por causa delas. Mas que diferença faz se o ouriço negro tem mais poderes? Faz toda a diferença, pois quanto maior for a velocidade de um objeto, maior será a massa dele, bem como temos que considerar a força de impacto após chocar com algum objeto, e como o fantasma disse, Sonic fica mais rápido a cada dia, então a velocidade dele tornará os seus ataques mais fortes. Foi então que todos se espantaram, quando Shadow descontrole do caos, e ele revela ser capaz de manipular o tempo e espaço. Impossível, simplesmente impossível. Esse garoto mau é demais. Fascinante, então é nesse sentido que ele representa manipular os fundamentos do universo, cujas regras são absolutas para qualquer ser vivo. Essas esmeraldas podem transcender os seres vivos ao moldar o tempo e o espaço à sua vontade, fazendo com que a ordem e a harmonia existente no universo seja violada, e assim se originando o caos. Meus parabéns, vocês entenderam os princípios do poder das esmeraldas do caos, e um outro motivo para o poder delas ser caótico, pois manipular o tempo e o espaço ao seu favor é ir contra a ordem cósmica que fora fundada no universo, o que no fim, isso se personifica como caos. Tal poder que pode ser executado de forma bastante simples, basta carregar pelo menos uma esmeralda do caos, e dizer em alta voz controle do caos, e então o poder se manifestará, podendo se teletransportar para qualquer lugar que você pensar. Ou simplesmente desacelerar ou parar o tempo de todo o universo, um poder colossal que todos podem ter com apenas uma esmeralda em mãos. Mas devido às origens desse ouriço, ele é o mais habilidoso com o poder do caos. Porém Sonic e os outros portadores não ficam muito atrás. E quando dois portadores das esmeraldas usam tal poder, eles podem criar portais e viajarem no tempo. E falando sobre os poderes deste ouriço, além de ter as mesmas técnicas de Sonic,
ele possui algumas que são geradas pelo poder do caos que se origina nele, como ele sendo capaz de criar lanças de energia que vão atrás de seu alvo, assim como se teletransportar, mesmo que seu propósito não fosse para lutar, sendo criado para ser a forma de vida suprema. Ele é forte e resistente, tanto é que além do Sonic, poucos são aqueles que conseguem estar no mesmo nível que ele. Mas essas habilidades são uma pequena amostra do seu verdadeiro poder. Na verdade, ele é tão poderoso que nem ele consegue aguentar, e precisa estar usando anéis inibidores para conter esse poder. Um exemplo disso é seu golpe mais forte, o Chaos Blast, que cria uma explosão de energia que destrói tudo em seu caminho. Mas quando ele está realmente decidido a lutar com tudo o que tem, ele remove seus anéis inibidores, e então ele mostra seu verdadeiro poder que é capaz de dizimar qualquer coisa. E até os tempos mais atuais, só houve 2 vezes que ele usou todo o seu poder, pois ele se sobrecarregaria muito rápido, mas mesmo sabendo disso, ele não teme em usar sua força quando é necessário. Se todos acharam Sonic muito poderoso, Shadow mostrou que eles não sabiam nem da metade. A quantidade de informações que estavam recebendo era muito para processar, ainda mais quando eles descobriram que uma Esmeralda do Caos já era muito poderosa. Fantasma, pare com isso. Minha sede por poder está tomando conta de mim. Resista. Na verdade, você deveria ver isso como uma forma de se disciplinar, pois se você se rende tão fácil ao poder, então você não o suportaria. Eu concordo completamente com você, Fantasma. É preciso disciplina para resistir a uma quantidade absurda de poder, ou talvez ver mais além do que só poder, já que Sonic, mesmo tendo as esmeraldas quase sempre, ele não abusa delas e nem sucumbe a elas. Isso só mostra o quão merecedor é ele de carregar elas e ser o herói desse mundo. O Azulão é brabo pra caramba mesmo, mas dando uma olhada com mais atenção, eu acabei de ver o Azulão e esse ouriço aí se ajudando? Foi então que todos viram Shadow se questionando se ele era bom ou mal. Ele se perguntando sobre isso, quer dizer que ele está recuperando suas memórias. Isso também faz parte de sua personalidade, frio e calculista, bem como destemido e leal à sua causa, vivendo de forma solitária, para não se afeiçoar a ninguém e perder eles como perdeu Maria. Coitadinho, ele sofre com essa dor atingindo seu coração. Não consigo imaginar o quanto está doendo, mas espero que ele consiga superar toda essa tristeza e seguir em frente em nome de sua amiga. Olhem, parece que ele se lembrou da promessa que fez a Maria. Muita melação para alguém que já tá morta. Pode parecer chocante, mas ninguém aqui tá surpreso por você não entender nada. Ora, seu moleque miserável. Antes de Valentino fazer alguma coisa, todo mundo escutou um choro, e quando se viraram em direção de quem estava chorando, todos viram Charlie no colo de Veg derramando lágrimas. Pirralha, cê tá chorando? Ele se lembrou da promessa que fez à amiga dele. A Maria nunca queria que ele ficasse com ódio no coração e isso é tão lindo, uma verdadeira amizade. Isso, amor, põe pra fora tudo que está guardando, já vai passar. Você quer que eu faça uma pausa? Tá tudo bem, Fantasma. É só a Charlie não aguentando ver uma amizade verdadeira. Não ligue pra mim, Fantasma. Pode seguir em frente. Beleza, galera. As apostas terminaram. Podem passar. Nananina não. Isso não prova nada. Do que vocês estão falando? Isso aí é bem antes de virmos pra cá. Nós estamos apostando sobre quem é a dominante da relação entre você e a Charlie. Cê tá brincando com a minha cara. Em nossa defesa, não tinha muita coisa para fazer no hotel e deu nisso. Que brincadeira ridícula. Óbvio que é a Charlie. Será mesmo? Veg me parece mais promissora a tomar as rédeas da relação. Verdade, ela já era dureza no paraíso. Sei não. Charlie me parece alguém que tem um lado perigoso por trás dessa fofura. Os mais sérios são sempre os dominantes. Vai ver, a Anjinha não seja tão santa assim. Questionamento difícil e de alto nível aqui. Mas vou na garotinha do papai. Ela tem cara de que morde, mas não admite. Não acredito que eu tava vendo vocês como ameaça ao paraíso. Fica quieta que você apostou na Veg. Seu idiota, você prometeu não contar pra ninguém disso. Até você, Lute. Isso parece divertido. Como que brinca disso? Não, você não vai se envolver nisso.
É só um palpite, mas considerando que a filha do Lúcifer é a filha do Lúcifer, vou chutar nela. Me recuso a participar disso. Até que enfim o Alastor se mostra respeitoso com a privacidade dos outros. Mas já que tá todo mundo dando opinião, eu chuto na Charlie. Era demasiado bueno para ser verdade. E você, fantasma, aposta em quem? Lamento, Angel, mas não pretendo me envolver nesse jogo infantil, mesmo sabendo da resposta. Pera, você sabe? Eu prefiro que voltemos a focar na música do que falar disso. E o que mais a gente pode saber? Não tem como esse ou isso ser mais apelão. Tem certeza? O fato dele ser o melhor usuário do controle do caos não te deu nenhuma pista? Quando o fantasma disse isso, todos ficaram confusos, até que eles arregalam os olhos, ao perceberem um detalhe muito pequeno e escandaloso, que tinha passado despercebido até agora. Isso só pode ser uma piada. Ele também. Então isso quer dizer que... Sim, isso mesmo, majestade, pois aparentemente... Quando estão as 7 no mesmo lugar, vermelho, laranja, cinza, azul e roxo, ciano e verde quando se juntar, me torno mais forte ser do mundo todo. Eu sou o super, veja todo o poder resplandecer, me dando forças pra vencer. Corra, 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 perigo tá na frente. Morra, 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 ódio é o suficiente. A velocidade, o controle do carro, junto ao telecimente, acaba com o mal. Shadow Oris, Seu velho vê se manca. peguem o maldito. Fui criado pra ser uma sombra, junto às esmeraldas. Sabe que afinal nunca será páreo. O controle do carro. Já vou falando que esse é o meu refrão favorito depois de Pokémon. Sim, essa está sendo uma das melhores músicas que já ouvi em toda a minha vida. Shadow Ouriço, esse nome é tão específico e ao mesmo tempo irado. Falando nisso, existe uma curiosidade a respeito de seu nome. Muitos acreditam que quando Shadow estava sendo criado pelos cientistas, eles o nomearam de Shadow para fazer jus ao projeto, que tem o mesmo nome que ele, conhecido como Projeto Shadow. Mas na realidade, foi Maria quem deu esse nome para ele, e o motivo foi que ela dizia que na ausência de luz, só havia escuridão, mas uma sombra pode mostrar às pessoas onde encontrar a luz. E isto era o que Maria queria para Shadow, que ele não se aprofundasse na escuridão, mas que ele fosse em direção à luz, onde pudesse viver feliz. Ao ouvirem aquilo, a maior parte do pessoal ficou encantada com o motivo de Shadow ter esse nome. O que antes parecia um nome que causava medo no coração dos inimigos, agora parecia um símbolo de esperança. Essa foi a coisa mais linda que eu já ouvi na vida. E a simbologia que Maria usou para nomear o Shadow com esse nome é maravilhoso. A Maria é, sem dúvida alguma, uma pessoa incrível. Já achei a sua variante deste universo. Ah, para com isso, Angel. Não é para tanto também. E pensar que agora há pouco eu via Shadow como um nome assustador. Eu adoraria ter conhecido a Maria pessoalmente. Por favor, alguém me diga que eu não fui o único que pensou que ele se chama Shadow, só por causa do pelo preto dele. Você não foi o único. Sem a luz, só existe a escuridão, mas uma sombra pode nos mostrar como encontrar a luz. Haha, isto foi música para os meus ouvidos. Zestial falava enquanto pensava nesse simbolismo em Charlie. Assim como todos os pecadores que estavam mergulhados na escuridão, a princesa do inferno decidiu ser uma sombra que mostrava a luz para eles. Aquilo era, sem dúvidas, pura poesia, para o velho soberano. Só de ver a Maria, eu já consigo deduzir que ela é a luz de Shadow. E mesmo depois de ter morrido, acredito que ela continua sendo a luz dele. Eu conheço alguém que também é assim. Ela foi a minha luz quando me perdi na escuridão. Charlie abraça Veg enquanto derramava lágrimas de felicidade. Vamos pular o drama e ir para o que interessa, que é saber o quão forte o Shadow se tornou com a forma super. A respeito disso, não existe mistério quando Shadow assume essa forma. Assim como Sonic, Shadow teve seus poderes levados ao extremo. Mas se for para fazer um comparativo entre ele e o Sonic sobre quem é o mais forte, isso seria impossível, pois seria o mesmo que querer saber se entre dois infinitos, um deles é mais infinito. Em outras palavras, você quer dizer que eles possuem poderes equivalentes na forma super, certo?
Exatamente, a única coisa que a forma Super pode oferecer, além de ampliar os poderes dos usuários, é que todos eles podem ter o controle do caos. Mas diferente do que eu apresentei com o Shadow, o controle do caos da forma Super é a combinação das 7 esmeraldas do caos juntas. A apelação não acaba. Ela só aumenta. Mas e o Shadow Fantasma? O que aconteceu com ele depois de cair na real? Honrando o pedido de Maria, Shadow decidiu proteger os humanos, mas ele não chega a ser tão altruísta como Sonic, mas está disposto a dar tudo de si para proteger todo mundo. E falando em Sonic, Shadow e ele deixaram de ser inimigos e passaram a serem rivais, pois o desejo de saber quem é o melhor corria no sangue deles. Mas quando a situação exigia seriedade, Shadow não hesitava nem um pouco em ajudar Sonic, e assim ele se tornou um poderoso aliado do Ouriço Azul. Uau! Se apenas o ouriço já é bom, 2 é melhor ainda. Então o Shadow é uma das provas que Sonic tinha de que é possível alguém mudar e ser bom. Não é à toa que Sonic seja tão convencido. Não sei se o garoto é um apostador, mas ele sabe usar bem as suas cartas. Pois é, esses 2 são bem legais. Olha só, e eu achando que você ficaria brava com a Maria por ela deixar o seu garoto mal menos mal. Eu até queria, mas a Maria me lembra a Charlie, e eu gosto da Charlie, então tá tudo bem pra mim. Oh, obrigada, Nifty. Tem até cabelo loiro. Se ela fosse do nosso universo, eu acharia que ela era uma irmã perdida da Charlie. E eu aceitava ela como parte da família. Imagina vir de um futuro que tem tudo destruído por algo que despertou. Se existisse uma chance de mudar todo o passado e salvar todo o meu mundo, como que eu vou me opor? Com a força da mente, a força do corpo, volto pro passado, mas porque eu existo. Se eu matar ele, acabo. Ao ouvirem a palavra futuro, todos se surpreenderam com aquilo, mas logo se espantaram ao ver que era um futuro onde a destruição reinava. Eu já ia perguntar que novidades esse futuro tinha, mas deixa quieto. Algo que despertou, ele quer dizer. Um monstro? Sim, um monstro foi a causa do estado que o mundo deste ouriço se encontra. Mas e o Sonic e o Shadow? Eles sem dúvidas não ficariam parados e deixassem esse monstro fazer o que quiser. Considerando que isso é o futuro deste universo Charlie, é possível que esse evento do tempo é onde os 2 nem existem mais. Exatamente, Hask. Para ser mais preciso, isso se passa 200 anos no futuro. 200 anos. Então Sonic e Eggman já estão mortos a essa altura. Mas e o Shadow? Ele é imortal, então ele deveria ainda estar vivo. Shadow só é imortal perante o andar do tempo. Fora isso, ele ainda pode morrer por outros fatores. Então até ele foi derrotado após esses 200 anos. Não me diga que foi essa criatura que fez isso? Quero dizer, faz até sentido que seja ele, já que esse monstro é a causa do futuro continuar destruído, mas é do Shadow que estamos falando. É difícil de acreditar que ele morreu. A morte de Shadow é um mistério que ainda não foi desvendada. Porém, uma coisa é certa: neste evento do tempo, este ouriço tem sido o protetor do restante dos seres que ali viviam, mas nem mesmo com seus poderes, ele conseguia derrotar a criatura para sempre. É bom ver que mesmo não tendo chances de salvar o mundo, esse ouriço continua lutando com tudo o que tem. É verdade, essa determinação parece até a do Sonic, e falando nisso, Fantasma, esse ouriço por acaso seria um descendente do Sonic ou do Shadow? Você fez uma pergunta excelente, Emily, porém eu lamento não ter a resposta para ela. É possível até que este ouriço não possua nenhum parentesco com os outros 2, afinal, existem outros Mobians que são ouriços. É uma pena, mas pelo menos ele é um herói muito destemido. Foi então que todos ouviram Silver falando que ele não recusaria a oportunidade de poder mudar o passado e salvar a sua linha do tempo. Porém, estas palavras não passaram batido para todo mundo. A maioria se sentiu extremamente afetada com aquelas palavras e se colocaram no lugar de Silver. Ter a oportunidade de viajar no tempo e mudar o passado era algo que ninguém recusaria tal chance. Como Carmilla, que sentia o peso de ter matado uma exorcista, era um fardo que ainda esmagava os seus ombros. Foi para proteger suas filhas, mas ela pensava que se tivesse tomado mais precauções em evitar aquele ocorrido,
talvez o dia do extermínio de 6 meses nunca teria surgido, pois Carmila pensava que o motivo de terem adiado o dia do extermínio foi porque ela matou um anjo. Claro que Carmila já pensou que Adão poderia adiar o dia do extermínio na hora que quisesse, mas ela pensava que suas ações foram o que aceleraram o processo. Charlie e Emily pensavam na mesma coisa. O dia do extermínio, a princesa do inferno sempre buscou alternativas que fizessem o paraíso cancelar o dia do extermínio para sempre, enquanto a pequena Serafim era totalmente contra tal ideia. Quando descobriu, Charlie podia ser ingênua, mas ela sabia que maior parte dos pecadores não a reverenciavam por lealdade, eles só a toleravam assim como a temiam por ser filha de Lúcifer. Mas mesmo assim, Charlie escolheu ver os pecadores como parte do seu povo e só pensava na felicidade deles. Foi por isso que ela criou o Hazbin Hotel, foi por isso que ela dedicou sua vida em provar que a redenção existe, tudo por eles. Emily, embora fosse nova com o que realmente acontecia ano após ano, ela não aceitava a crueldade que as exorcistas faziam. Antes de Fantasma trazer ela para cá, Emily não havia buscado sentido no que Sarah falou porque não havia sentido naquilo. E agora que ela pode ver outros universos, ela acreditava ainda mais de que havia um outro jeito. Se as duas tivessem a chance de mudar o passado, então elas iriam para o exato momento que o dia do extermínio iria ser proposto, e então fazer com que ele nunca tivesse existido. Era estranho para Sarah ter tempo para pensar com calma e refletir, pois Fantasma deu para ela todo o tempo do mundo. E agora que ela tinha esse tempo, e que estava livre de toda a pressão do seu dever, como Gran Serafim, ela não sabia o que pensar. Sua mente em algum momento vagava para o dia em que ela viu o olhar de decepção de Emily, ao descobrir que ela autorizou o extermínio de pecadores. Aquilo a entristeceu profundamente. Mas quando pensou em mudar o passado, sua mente vagou para lembranças antigas, quase tão antigas quanto o tempo. Ela pensava no Éden, quando tudo era simples. No paraíso, seus pensamentos nunca ficavam fixos naquele dia, mas agora, ela ficava pensando em tantas coisas que poderia ter feito, para começar com Lúcifer. Sempre que sua mente fazia ela se lembrar dele, Sarah dizia para si mesma: ele trouxe o pecado, ele é o mal encarnado, fim da história. Mas havia algo dentro dela que dizia que não era exatamente assim. Sarah olha para Lúcifer, embora ele estivesse diferente em algumas coisas, como o senso de humor, ele não havia mudado em nada. E Emily fazia ela se lembrar de Lúcifer quando ele ainda estava no paraíso, sempre brincalhão e alegre. Ele podia não ser o anjo perfeito, mas sabia se destacar, mas o seu maior destaque foi o que resultou sua queda. Desde que Sarah começou a ver outros universos, ela se permitiu pensar. Onde que ela errou? No que ela fez ou deixou de fazer? Lúcifer pode ter trazido o pecado, mas ela sabia que não foi de propósito, e não tinha como alguém saber. Mas o paraíso tinha que ter alguém a quem culpar. E culparam Lúcifer, um anjo que só queria provar que podia fazer alguma coisa de bom. Ela ainda não entendia por que ele quis oferecer o livre-arbítrio para a humanidade. Talvez porque foi algo que ninguém tentou antes, talvez porque ele queria contribuir para o paraíso com alguma coisa, ou talvez foi porque ele foi o anjo que mais amou os humanos, e queria que eles fossem livres. Ela não entendia, mas estava começando a entender uma coisa: ele sentiu amor. E o amor fazia você tomar decisões loucas. Se fosse a Sarah de antes de vir para cá, ela diria que só teria coisas ruins. Mas então, ela olhou para Charlie, uma nascida do inferno que tinha um coração de anjo. E com isso, Sarah viu que em meio a essa loucura, podia vir coisas boas também. De certa forma, havia uma ironia que Sarah notou. Só de ver a Charlie, Sarah concluiu que Lúcifer não era alguém ruim no inferno, talvez não tanto quanto as histórias que os humanos contavam. Já ela, por outro lado, permitiu uma carnificina anual. Eram pecadores, mas isso não mudava nada. Sarah não gostou do pensamento passageiro que sua consciência deu, de que ela seria uma ótima rainha do inferno, mas aquilo a fez ver que se tivesse a oportunidade de mudar o passado, seria evitar que Lúcifer entregasse o fruto proibido, talvez dar uma outra alternativa para ele. Ela não compreendia porque o pensamento de ajudá-lo estava em sua cabeça, mas talvez, a consequência da vinda do mal ao mundo, pode não ter sido somente pelo que Lúcifer fez, mas o que ela deixou de fazer. Incrivelmente, Lúcifer estava em conflito quando o assunto era mudar o passado.
Ele só pensava em consertar o erro que cometeu em oferecer o fruto proibido. Isso aconteceu porque ele queria ser útil para o paraíso, pelo menos uma única vez. Mas por outro lado, se ele fizesse isso, então teria que dar a Deus as melhores coisas da sua vida, dar a Deus a Lilith, a sua esposa extraordinária, no que resultaria nele não tendo a Charlie, a sua maravilhosa filha. Era uma escolha tão dolorosa que ele não queria pensar, principalmente que embora ele não tivesse sua esposa e filha, Lilith não seria condenada ao inferno. Claro que estaria com o babaca do Adão, mas era bem melhor do que ser visto como um monstro por todo mundo. É claro que ele não se esqueceu do quão terrível é o paraíso e quão ignorantes eles são, e é por esse motivo que ele se recusava a pensar em mudar o passado, pois a forma que ele via o paraíso não era mais a mesma. Mas teve algo que veio na mente de Lúcifer, algo que ele não recusaria se tivesse a chance de voltar no passado. E esse algo era Charlie. Ele agora percebe o quão distante ele esteve de sua filha. Na verdade, ele lembra que passou bons momentos com ela, mas não o bastante. Ele começa a refletir nas várias vezes que preferiu ficar na sua oficina tentando e falhando, quando podia estar com sua filha. Talvez foi por se manter distante que Lilith também se afastou dele. E então Lúcifer viu o que ele realmente queria mudar, que era o tempo que estava longe de sua família. Se fosse para voltar no passado, então ele buscaria estar mais envolvido na vida de sua filha, estar mais presente para sua esposa. Ele faria de tudo por aquelas que alegravam sua vida a cada dia. Os outros também pensavam nas possibilidades que teriam. Havia aqueles que não tinham vontade em mudar o passado, mas ainda viam tal capacidade com interesse nos olhos. Outros já imaginavam o que poderiam conseguir ao mudarem o passado. Havia também aqueles que olhavam para tal chance como uma oportunidade de realizarem suas vinganças, e outros que simplesmente viram aquilo como uma oportunidade de poderem fazer um caos maior do que costumam fazer. Mas entre todos que ali estavam, existia apenas um que olhou para tal chance, mas não a cobiçou. A própria Veg simplesmente não via o que ganharia em voltar no passado para alterar o futuro, pois foi sendo exilada que ela teve a melhor coisa da sua vida. Ela conheceu a sua namorada. Se havia algum arrependimento que Veg tinha, foi de não ter contado que ela era uma exorcista para Charlie. Mas fora isso, não existia nada que incentivava Veg a querer mudar o passado para Charlie. Ela mudaria tudo para que facilitasse sua jornada, mas para si mesma, não existia nada. Nada começa até você agir. As palavras de Fantasma chamaram a atenção de todo mundo, e assim puderam sair de seus devaneios. Se tiver tempo para se preocupar, então corra. Correr? Não entendi o que você quer dizer com isso. Em outras palavras, não gaste seu tempo pensando nas falhas do passado, e o quão difíceis são os problemas, quando você pode usar esse tempo para ser alguém melhor no futuro, e agir para resolver os problemas que aparecerem. Siga sempre em frente. Ao entenderem o que aquelas palavras diziam, todos compreenderam que, diferente do ouriço, eles não podem mudar o passado, assim como pensar no que poderiam ter feito, não servirá de nada, mas eles podem seguir em frente e serem melhores no futuro. Adorei a mensagem que essas palavras possuem. Também gostei, mas me diga, Fantasma, foi o Sonic que disse isso. Tem muita cara dele dizer algo assim. Vou te contar. Se isso foi um conselho, então foi péssimo. Alguém podia entender que é para fugir dos seus problemas. Mas aí o cara tinha que ser depressivo demais para entender dessa forma. Como você? Ei, eu não. Após analisar todos os fatos já apresentados, sou obrigado a concordar. Foi então que todos sentiram a energia psíquica do ouriço prateado, rodeando todo o ambiente. É inacreditável ele conseguir controlar toda essa energia. Fantasma, até onde se estende o controle desse ouriço com a psicocinese? Tudo. Hahaha, que engraçado, Fantasma. Por um momento eu pensei que você tinha dito que ele pode controlar tudo. Mas foi o que eu disse. Fantasma, amigo, eu sei que você não tem cara de contar piadas, mas essa foi horrível. Não foi piada, Lúcifer, estou falando sério. Se havia alguma forma do Lúcifer ficar mais branco, ninguém sabia, mas se ele tivesse um tom de pele mais rosado, a palidez que ele teria após aquela informação, faria ele ter o branco que ele já possui. Tudo? Sim. Tudinho mesmo?
Sim. Tudo mesmo? Sim. Eu não acredito. Por que o meu pai está tão perplexo com isso? Nunca existiu um anjo que foi capaz de controlar tudo com a telecinese. Nem os pokémons psíquicos são capazes de tal proeza. Quer dizer que ele é uma raridade entre as raridades? Literalmente, filhota. Com a informação dada pelos anjos, o resto do pessoal ficou impressionado. Eles já tinham entendido que o ouriço era alguém notável com o seu poder, mas ele ia mais além do que eles pensaram. De fato, este ouriço possui uma telecinese muito poderosa, tanto é que se for para declarar, ele é o Sonic do seu tempo, por assim dizer, já que em sua era, ele é o maior protetor do mundo. Sua energia psíquica rodeia por todo o seu corpo, permitindo ao ouriço usá-la como um ataque, podendo varrer tudo em seu caminho com apenas um movimento de seu braço. Bem como ele usa sua própria telecinese para permitir que ele possa levitar no ar. Mas não se enganem, ele não só pode levitar como pode voar desse jeito, podendo alcançar várias distâncias como um voo verdadeiro. E assim como Sonic e Shadow, que podem aumentar a velocidade enquanto correm, esse ouriço também pode voar em uma velocidade mais elevada. Na verdade, ele é naturalmente rápido, mas com sua telecinese, ele pode se equiparar à velocidade de Sonic. E devido às suas habilidades, ele é o terceiro Mobiel mais rápido que existe, sendo um rival em velocidade tanto de Sonic quanto de Shadow. Mas sua telecinese não é usada apenas para o auxílio de seu voo. Esse ouriço também é capaz de criar seu próprio caminho, onde ele usa sua telecinese para fazer com que vários objetos levitem no ar e se tornem plataformas para ele poder caminhar para onde quiser, independente do tamanho dos objetos ou quantos objetos ele pode levitar. Não existe limites do que ele é capaz, e quanto mais concentrado ele está, mais objetos ele pode levitar, sejam carros ou até rochas vulcânicas. Tudo o que ele vê pode ser usado como plataforma. Só que ele não usa sua telecinese somente para superar obstáculos. A forma ofensiva que ele usa seus poderes psíquicos é o que torna ele um adversário tão perigoso. Tendo o poder de controlar tudo ao seu redor, ele é um guerreiro formidável cujas habilidades podem ser equiparadas com as de Sonic e Shadow. Isso se mostrou necessário para proteger o resto do que podia ser protegido no seu futuro. Este ouriço é sem dúvida alguma o ouriço com maior potencial de ser o mais forte. Mas não falo somente de sua telecinese. Além de ter as mesmas habilidades de Sonic, como o Spin Attack, sua determinação, coragem e senso de justiça, são que fizeram ele continuar lutando por tanto tempo. Entre as suas habilidades mais notáveis, o Psychic Knife é uma das mais intrigantes. Uma técnica onde ele cria uma lâmina psíquica que corta tudo em seu caminho e permite que o ouriço possa atacar tanto na horizontal quanto na vertical. E junto do Psycho Shock, onde ele pode mobilizar seus inimigos com uma onda de choque, e seu teletransporte, é quase impossível de tocar este ouriço. Afinal, o limite de seus poderes é a sua criatividade, algo que não falta neste ouriço, já que ele é capaz de até conter qualquer coisa com sua telecinese independente, se o objeto ou a criatura seja maior que ele, algo que ele é capaz de fazer com pouco esforço. Mas no fim, o que realmente impressiona é a quantidade de coisas que este ouriço pode levitar e usar para atacar, tendo em vista que nada escapa da sua telecinese, onde até as próprias máquinas do Eggman podem ser subjugadas e destruídas com facilidade. Poucos são aqueles que conseguiram sobrepujar a telecinese deste ouriço, e aqueles que conseguiram, ou eram grandes demais, ou tinham um poder devastador. E como eu já disse antes, até energia esse ouriço pode conter, tendo seu feito mais impressionante nesse quesito é ter sido capaz de conter uma bola de fogo gigante com facilidade e devolver o ataque para seu inimigo com a mesma força. Porém, o seu maior feito com a telecinese é a capacidade de juntar diversos objetos e fazer eles se tornarem um só, maior e mais destrutivo, tendo seu ataque mais poderoso, sendo o Meteor Smash, onde ele cria uma bola gigante com vários objetos com a intenção de esmagar seu inimigo. Ao verem a capacidade máxima de Silver, todos ficaram impressionados. Eles já esperavam que, por estar ao lado de Sonic e Shadow, ele também seria impressionante, mas ficaram surpresos com as capacidades psíquicas dele. Afinal de contas, ninguém tinha visto ou feito algo equivalente do que Silver era capaz.
Minha nossa, eu nunca imaginei o quão extrema a telecinese é quando alcança o seu nível máximo. Eu já esperava que ele pudesse levitar múltiplas coisas, mas usar a telecinese como voo, lâminas psíquicas, isso foi além do que estava esperando. It's no use! Que foi isso? Não sei, mas algo me diz que aquelas palavras vão ficar na minha cabeça pelo resto da vida. De qualquer forma, é impressionante este ouriço ser um mestre na telecinese, bem como ele apresentou habilidades que nunca tinha imaginado com a telecinese. E antes que eu me esqueça, mais um ponto para a natureza, pois 200 anos se passaram, e ela conseguiu desenvolver uma criatura capaz de manipular tudo ao seu redor. Me diga uma coisa, Vox, alguma máquina faz isso? Para sua sorte que ele vive num futuro apocalíptico. Do contrário, ele estaria vivendo num mundo onde a tecnologia reina, e de que adianta todo esse poder psíquico, se temos uma criação humana que pode manipular o caos. Fantasma, me corrija se eu estiver errado, mas junto de Sonic, esse ouriço é um outro usuário poderoso do controle do caos, certo? E está correto, Zé Xiao. Como já disse antes, muitos podem controlar o poder do caos que habita nas esmeraldas, mas assim como Sonic, este ouriço possui uma grande conexão com o controle do caos. Que interessante, muito interessante mesmo. Vai se lascar. Foi então que todos se surpreendem, ao ouvirem o ouriço dizendo que ele havia voltado ao passado. Gatinho, você não apostou que teria como viajar no tempo, apostou? Por sorte não, desde que Fantasma falou que as esmeraldas do caos podiam fazer alguém viajar no tempo, eu fiquei suando com a ideia de ter apostado isso prematuramente, porque nessa eu teria perdido. Embora as esmeraldas do caos sejam capazes de manipular o tempo ao ponto de poder ir tanto para o passado, quanto para o futuro, não foram elas a causa deste ouriço ter ido ao passado, principalmente no período que Sonic estava vivo. O que Fantasma falou impressionou todo mundo, pois eles pensavam que a única forma de poder viajar no tempo era através das esmeraldas do caos. Tá falando sério? Tem outra coisa que pode bater de frente com o poder das esmeraldas do caos, tipo uma máquina do tempo. No universo de Sonic, não é tão surpreendente assim existir mais de uma joia, ou alguma máquina capaz de controlar o tempo e o espaço, mas é inegável que as esmeraldas do caos estão no patamar mais elevado de poder. Então mesmo que Sonic seja o portador principal das esmeraldas, isso não quer dizer que o Eggman não tenha outras alternativas de poder controlar o tempo, certo? Exatamente isso. Foi então que todos viram Silver se questionando do porquê estava hesitando, e se surpreendem, ao verem que ele pretendia matar o Sonic, principalmente que ele fala que com a morte de Sonic, seu futuro será salvo. Fantasminha, camarada, me diga uma coisa, o azulão, ele... Não termine essa frase. Mas eu só... Já falei para não terminar essa frase. Isso é sem dúvida mais uma mentira contada pelo Eggman para fazer alguém ficar contra o Sonic. Ele luta para proteger as pessoas, arrisca a própria vida para fazer o bem. Eu não aceito que, com todo esse bem sendo feito por ele seja a causa do futuro desse ouriço estar em desastre. Amor, tente se acalmar. Não, eu não quero me acalmar sabendo que mais uma vez o Sonic é acusado de ser alguém do mal. Eu me recuso a aceitar que ele seja a causa do fim do mundo. E você está certa. Charlie e Veg se surpreendem ao verem que Fantasma estava perto delas. Uma coisa que incomodava todo mundo era que Fantasma podia aparecer do nada ao lado de alguém, mas não era porque ele se teletransportava, e sim que seu caminhar era tão silencioso que ninguém percebia ele se aproximando. Mas antes de tudo, Charlie, quero que você se acalme. Mas... Fantasma interrompe Charlie colocando a sua mão na bochecha dela. Não havia força e nem firmeza em seu toque. Charlie, ouça o som da minha voz ecoando em sua cabeça e respira. Charlie estava atônita com o gesto tranquilo e calmo de Fantasma, mas ela faz o que ele disse. Ela até ficou surpresa que estava segurando o ar, e quando percebeu isso, foi tomada pela vontade de respirar. Melhorou? Pior que melhorou mesmo, obrigada. Charlie, não duvido nem um pouco que Sonic estaria honrado em você o defender tão vigorosamente, mas não deve deixar suas emoções tomarem conta de você. Me desculpa, eu acho que me exaltei por ter ficado indignada quando o Eggman manipulou mais um ouriço para matar o Sonic. Se exaltou demais se quer saber.
Pelo menos, minha filha se exalta por coisas mais importantes. Aonde você quer chegar com isso? Eu até poderia explicar, mas acho que você não entenderia. Cê tá é doido, o que te faz pensar que... Espera um pouquinho. Seu miserável, cê não ia mandar essa não, cê não tem essa coragem. Não sei do que está falando. Seu projeto de palhaço de circo. Adão, Lúcifer. Tá bom, eu parei. Agradeço. Ele domesticou bem rápido esses dois, não acha? Mal posso esperar para chegar a minha vez. Gosto do seu jeito de pensar. E acalmem-se vocês duas. Agora, voltando ao assunto Charlie, creio que dessa vez eu terei que defender o Eggman, pois não foi ele quem manipulou esse ouriço. Com aquelas palavras, todos ficaram intrigados com a descoberta, pois eles esperavam que tivesse sido o Eggman. Como eu imaginei, Eggman não é o único inimigo que o Sonic enfrenta, certo? Exatamente. Por mais que Eggman seja o mais recorrente, existem outros inimigos que ameaçam o mundo de Sonic. Jora, então como fica a situação pro nosso azulão, ou melhor dizendo pro prateado aí? Isso você já vai descobrir. Mas me diga se não concorda comigo, porque de um futuro não me importa em morrer. Mas bota parece ser rato demais, mas seria esse o preço da paz. Onde cego, mas agora eu vejo, fico com o mesmo desejo. Se a nossa força somar, podemos o mundo salvar. Olhem só a versão feminina do Rask. Muito engraçado, Dona Aranha transformista. Deixa de ser Ranzinza Rask, pelo menos foi uma comparação fofa, e ela até parece uma garota educada. Espera um pouco, analisando os fatos, é ela quem devia se sentir insultada em ser comparada contigo. A estrada do elogio para o insulto mudou muito rápido. Colocando isso de lado, parece que essa Blaze é sábia e está ajudando o ouriço na decisão que ele pretende tomar. E o cara tem coragem, ele tá disposto a entrar de cabeça para mudar o futuro. Ele pode parecer ingênuo, mas está com a cabeça apontada para o lado certo. Não é qualquer um que arrisca sua vida por um bem maior. Já começou a frescura. Esse papinho de, ai, não quero matar ninguém já tá saturado. Não se apresse em julgar ele, pois diferente de você, ele questiona se esse fardo é o que pode manter a paz. Principalmente quando o cara que ele pretende matar é um herói. Chega a ser irônico esse detalhe de que matar é o preço para a paz, afinal, no nosso universo, os pecadores lidam com o extermínio anual porque certos anjos acreditam que essa é a única forma de manter a paz. E esteve funcionando bem antes da sua avó usar fraldas. Sim, bem como você pode ter matado possíveis pecadores com chances de se redimirem. O que uma coisa tem a ver com a outra? Ora, Adão, use a sua cabeça primordial para funcionar. Agora que sabemos que a redenção é possível, isso significa que sempre teve um outro jeito de resolver esses temores que vocês possuem da gente. Não estou dizendo que 100% dos pecadores são merecedores de ir ao paraíso, mas sem dúvida tinha como um número de almas no paraíso aumentar se tivessem procurado formas menos agressivas. E misturar os vencedores com esses falsos vencedores? Me poupe. Eu prefiro chamar as almas do paraíso de santos, mas estou me questionando se são realmente santos. Afinal de contas, o primeiro homem, aquele que deveria ser um exemplo para todas as almas, age mais como um pecador do que como um santo. Quem você pensa que é para me julgar? Você nem de longe merece o paraíso. E eu sei disso, minha alma está tão manchada que combina com o inferno. Mas me diga, desde quando contar uma mentirinha de nada é uma condenação para o inferno? Depende da mentira que a pessoa contou também não é, essa aí é óbvia. Não me compare com essas maçãs verdes, Adão. Eu estou no inferno já tem um bom tempo. Eu conheço muitas almas que ainda vivem e que já partiram. E entre elas, teve aquelas que foram para o inferno por coisas irrelevantes. Como um certo alguém que viu um assassinato em série na sua frente e estava com medo de falar. Zestial tinha conhecimento sobre o passado de muitos pecadores, e entre eles estava o de Pentius, que foi pró-inferno por simplesmente ver um assassino matando pessoas, e ele não tendo coragem para contar. Na opinião de Zestial, foi um motivo muito idiota para alguém ser condenado ao inferno, afinal, nem todo mundo tem a coragem de agir,
e isso fez ele perceber que não importa o quão bom a pessoa seja, basta um erro, e já é condenada ao inferno. Pentius se encolheu um pouco quando Zé Xiao citou o seu passado. Ele nunca entendeu por que foi condenado ao inferno. Se ele não fez nada de errado, houve até um momento que ele pensou que o paraíso não aceitava covardes. Isso o frustrou tanto, ele podia não ser um devoto à igreja, mas nunca fez mal a ninguém, e só por causa de um errinho que a condenação bateu na porta da casa dele. Era pra eu chorar? Se foi pro inferno, tanto faz se é por causa de uma tragédia ou uma coisinha de nada. Pecador é pecador. Todo mundo é pecador, e nem todos tiveram o privilégio de serem bons por escolha. Aí vocês, insatisfeitos com a vida, decidem ficar matando a gente ano após ano, e o motivo é porque vocês querem e podem. Desculpa se eu estava fazendo o meu trabalho de impedir vocês de invadirem o paraíso. Como? Como o quê? Como queríamos invadir o paraíso? Nenhum demônio é capaz de adentrar o paraíso sem a permissão de algum anjo poderoso como um serafim. E o único ser do inferno capaz de fazer isso não está interessado de se envolver nesses assuntos. Eu sabia que essa conversa ia sobrar para mim. Adão ficou um pouco nervoso. Ele não sabia como que os pecadores iriam invadir o paraíso, e ele não queria ficar sem o que falar. E embora isso acabe ferindo o meu ego, vocês não sabem o que é uma ameaça de verdade. Afinal, tanto os pecadores quanto os soberanos estão nos ranquins mais baixos da hierarquia de poder no inferno. Estamos apenas acima dos diabretes e dos cães infernais. E acima de nós está os goétias e os pecados. Eles são tão poderosos que poderiam varrer vários de nós com facilidade. Mas não, a verdadeira ameaça para o paraíso são os pecadores. Bom, chega, vamos acabar logo com isso. Já ficou claro que ele só mata vocês para descontar a raiva que tem de mim. Como assim, chefia? Conheço a Sera desde antes das estrelas serem criadas. É lógico que a ideia do extermínio nunca veio dela. E só conheço um cara que sente tanta raiva de mim, ao ponto de querer ficar destruindo tudo o que fico construindo, ano após ano. Peraí, você tá dizendo que o extermínio não passa de uma vingança e não uma solução para impedir uma revolta contra o paraíso? Pelo que mais você acha que a Sera deixaria esse cara no comando das exorcistas? Eu não estou fazendo isso por vingança, os pecadores são uma ameaça ao paraíso. Adão, se você realmente estivesse matando pecadores pelo bem do paraíso, você teria obliterado todos os pecadores de uma só vez, ao invés de ficar matando um punhado deles. A verdade é que você gosta de causar medo, isso te faz sentir superior, e que todos devem fugir de você para não morrerem. Não é à toa que você usa essa máscara. Se a ideia era para você parecer um demônio, então conseguiu. Adão estava furioso. Ele nunca ficou tão furioso como estava nesse exato momento. Você tirou tudo de mim e espera que eu aceite o que aconteceu? Se você destrói o meu mundo, nada mais justo do que destruir o seu. Eu já perdi faz tempo. Você foi pro paraíso e eu fui pro inferno. Você só vem para o inferno matar pecadores, porque você não superou nada, e sente uma necessidade de esfregar na minha cara que é melhor do que eu. Eu não vou ouvir a opinião do cara que é depressivo porque tá sem a esposa. Se eu estou depressivo, quer dizer que eu me importo com a ausência dela, mas sabe, você fica falando que eu tirei a sua esposa e tals, o que me faz pensar, se por acaso você sentiu isso também quando viu ela cair? Ou só está dando chilique porque era algo que te pertencia, e agora não é mais seu. Adão não aguentou mais e avançou para cima de Lúcifer, mas antes de alguém fazer alguma coisa, Adão para de avançar, surpreso junto de Lúcifer, ao ver quem estava entre eles, era a Emily. Parem, não há motivos para nós brigarmos por isso, o que passou já passou. Pimpolha, sai da frente. Eu não vou sair. Adão, eu realmente sinto muito que a sua vida não tenha sido do jeito que você queria, mas até mesmo você deve entender que não estamos empregando a justiça divina. Não estamos empregando a justiça divina? Eu tô fazendo isso todo ano. Estou matando pecadores para impedir que eles invadam o paraíso. Quando Adão falou isso, Sera deu um tapa no próprio rosto, pois essa foi a pior resposta que Adão deveria ter dado. Está me dizendo que a proposta do extermínio veio de um pressentimento e não de um fato. Se não entendeu, ela disse de forma delicada que isso foi paranoia sua. É melhor prevenir do que remediar, não é, Lute? Lute?
Adão viu que Lute não tinha respondido, e quando ele foi olhar para ela, viu que Lute estava um pouco encolhida de vergonha. Senhor, eu acho que devíamos escutar a senhorita Emily. Quando Lute disse isso, muitos olharam para ela espantados, pois não esperavam ouvir aquilo dela, e o mais perplexo era Adão. Como é que é? Não me entenda errado, eu estou do seu lado, e acho que os pecadores merecem morrer pelo bem do paraíso, mas eu não consigo mais determinar que todos merecem morrer. Tipo, olhe para eles, essa gente tem cara de que quer fazer mal ao paraíso? Quero dizer, alguns deles têm cara de que faria isso, mas até o Conselho Jedi parou de seguir o ideal de seus ancestrais, algo que começo a sentir que estive punindo quem merece e quem não merece. O que Lute falou impressionou Veg. Ela se lembra do dia que Lute cortou seu olho e arrancou suas asas. Desde que chegou a esse lugar, ela sempre pensou que Lute seria alguém que não mudaria, não importa o que apresentasse para ela. Mas aqui estava ela, contemplando uma Lute mudada, um pouco, mas ainda surpreendente. Cê só pode tá brincando. Qual é Lute? O extermínio é divertido. Esqueceu? Anjos não cometem erros, lembra? De acordo com vocês eu errei. Você não conta? A justiça existe para impedir o mal causado nos outros, e para isso ser feito da forma certa, deve-se entender que todos podem errar, pois, se não somos capazes de reconhecer que até nós erramos, então não há como dizer que levamos justiça ao inferno. Afinal, se Lúcifer, que foi um anjo, errou, o que impede de outros anjos errarem também? E se vocês anjos escolheram matar como a primeira solução para lidar com o inferno, o que estiveram fazendo não foi justiça, foi opressão. Adão se viu cercado contra a parede, ele não sabia mais o que falar. Ele olhou para Sera em busca de ajuda, mas tudo o que recebeu foi só um olhar triste, como se dissesse que ela não tinha uma resposta para aquela situação. Não, vocês não podem fazer isso comigo, eu não sou o vilão. E está certo, você não é um vilão. Pela primeira vez, Fantasma se manifestou durante aquela discussão, e ele estava ao lado de Adão com uma mão apoiando o ombro dele. Assim como Lúcifer, você também é um homem ferido, Adão. Mas me diga uma coisa, se a violência vem antes da compaixão, como você pode se considerar justo? Mas, eles... Esquece eles, Adão. Estou querendo ver o que é certo e errado para você. Adão para de olhar para os outros, e foca somente em Fantasma. Era estranho que Fantasma nunca parecia alguém que tinha um lado favorito, ele só estava lá como ouvinte. O que significou a vida então? Seja mais específico. Se eles vão querer redimir pecadores, então o que a vida na Terra significou? A gente não sabe o que precisa fazer para ir ao paraíso, além de ser bom o tempo todo. A vida é só uma única oportunidade de fazer o certo, e ser recompensado após a morte. Se eles vão pro inferno, e então a princesinha pretende fazer eles se redimirem, de que adiantou o esforço que as outras pessoas tiveram em serem boas, se esses otários aproveitaram a vida para serem ruins? Aquela pergunta pegou todo mundo de surpresa, principalmente que foi Adão que a fez, pois a redenção, embora fosse uma solução legítima, ela era uma rota de fuga para se livrar do inferno, algo que Charlie não queria pensar. Ela queria ver que a redenção era uma segunda chance para os pecadores. Adão, você existe desde o início da criação. Me diga, é possível um humano viver sua vida sem fazer mal a alguém? É possível fazer isso com todo esse mal rodeado no mundo? E de quem você acha que é a culpa? Ficar culpando o Lúcifer não vai mudar as coisas, assim como matar pecadores não lhe dará a paz que tanto busca. E não falo a paz do paraíso estar seguro, mas a paz que você busca em seu coração. Quando o Fantasma disse aquilo, Adão sentiu um arrepio, e pela primeira vez depois de anos, ele se sentiu vulnerável. Charlie. Sim? Me diga, você odeia o Adão? O quê? Quero saber se você odeia o Adão. Bom, ele é o líder das exorcistas, e foi ele quem deu a ideia do extermínio, algo que eu desprezo e muito. É só sim ou não, Charlie? Charlie ficou atônita com aquilo, e depois de pensar mais um pouco, seu coração falou. Não odeio ele. Entre todas as expressões de surpresa, Adão tinha o rosto mais perplexo entre todos ali. Você não me odeia? Olha, eu odeio o extermínio e detesto a sua personalidade, mas eu nunca te odiei, nem uma única vez. Mas eu fiquei matando seu povo a vida toda,
Eu até fui subornar a sua namorada naquele dia da assembleia. Eu não, pera. Você o quê? A ideia foi da Sarah. Eu não pedi para você fazer isso. De qualquer forma, você pode ter dado a ideia do extermínio e tudo mais, mas você já tinha um ideal em mente de como são os pecadores. Você não vive entre eles para saber mais do que já sabe. E eu quero redimir os pecadores para irem ao paraíso. E eu seria uma idiota por te odiar, sendo que eu estou querendo levar pecadores redimidos para o mesmo lugar que você mora. Adão olhava para Charlie. Ele esperava que Lúcifer e Lilith dissessem tudo de ruim sobre ele, mas aparentemente, isso não é o caso, pois Charlie olhava com simpatia, algo que não esperava da filha da Lilith. Bem, eu nunca te odiei também. Sério? Sério, só fiquei contra a sua ideia porque eu não queria aceitar que essa ideia tinha vindo de um demônio, e não de um anjo. Faz parecer que um demônio pode ser mais santo que um anjo. Bem, o rei do inferno, aquele que comanda todos os demônios, é um anjo. É tão difícil assim pensar que um demônio pode ser santo como um anjo? O clima tinha se suavizado com alguns rindo da pergunta de Charlie, nem Adão conseguiu escapar disso. Francamente, pirralha, eu só não entendo por que você se importa com eles, sendo que nenhum deles se importaria com você. A gente não escolhe o povo que queremos, os pecadores são difíceis. Mas ainda são o meu povo, e eu quis ajudar eles, quando ninguém mais quis. E o plano foi a redenção, algo que nem você sabia que poderia funcionar. Sério, eu nem acredito que você fez um teatro meia-boca como forma de reformar esses caras. Nunca mais vou ver a cobrinha do mesmo jeito. Eu estava ótimo naquela fantasia. E eu adorei o espetáculo que você e o Andy fizeram. E além disso, só porque ninguém tentou, não quer dizer que seja impossível. Afinal, o que eu teria a perder em provar que a redenção é real? Adão levantou uma sobrancelha para Charlie. Ele olha para Lúcifer que simplesmente levantou os ombros. Sério, pirralha, você é doida, ainda mais quando pediu a minha ajuda. Dizem que as maiores mentes na Terra foram chamados de doidos, mas só porque as outras pessoas não entendiam como eles pensavam. Além disso, todos então olham para a tela onde viram Sonic, Shadow e Silver, tendo o ouriço prateado dizendo que se lutarem juntos, eles podem salvar o mundo. Eu quero ajudar tanto o paraíso, como quero ajudar o inferno. Adão não conseguia entender a lógica de Charlie, parecia que ela não tinha um lado a favorecer, mas ele começou a questionar se aquela garota era mesmo a filha da Lilith, porque ele não se lembrava da Lilith ser tão bondosa assim. E então ele parou para pensar, porque na verdade, ele não conheceu a Lilith direito, ele só sabia que ela não gostava dele. Não acredito que você o perdoou. Eu não o perdoei, pelo menos não completamente. Eu ainda detesto o extermínio, mas eu não vejo motivos para odiar ele. Afinal, se não fosse por ele, nunca teria a namorada maravilhosa que tenho agora. Você sempre me surpreendeu de diversas formas, mas admito que essa você me surpreendeu pra valer. Não está chateada por eu fazer isso? Até porque ele foi quem baniu você do paraíso. Um pouquinho, mas considerando que eu escondi por 3 anos que sou um anjo, e que você me perdoou mesmo após saber que fui uma exorcista, eu estaria sendo hipócrita em reclamar por você fazer isso com ele. Que desperdício de tempo e saliva, e eu imaginando que teria uma briga. Quietinho, rapaz, não estrague o clima. Eu entendi. O que foi, meu bem? Eu entendi a lição dessa música. Que lição? A gente só viu a história de 3 ouriços humanoides, com poderes roubados. Não percebem? Mesmo esses ouriços sendo diferentes, vivendo em mundos diferentes, eles podem se unir para fazer um bem maior. Assim como anjos e demônios podem trabalhar juntos. Me poupe, garota. Se você acha que isso vai acontecer, então você está no mundo dos sonhos. Vox tinha o intuito de menosprezar o sonho de Charlie. Claro que na frente de Lúcifer era ousadia demais, mas se Fantasma iria o proteger de qualquer violência, então estava tudo bem. Mas ao invés de ver uma princesa do inferno deprimida, viu ela o encarando com um sorriso. Desafio aceito. Como é? Você disse que os anjos e demônios podem trabalhar juntos só nos sonhos, então eu vou fazer com que isso vire uma realidade. Da mesma forma que Sonic faz o impossível ser possível. As palavras de Charlie surpreendem alguns, tendo aqueles como Lúcifer, Emily,
Veg, olhando com um sorriso no rosto, e outros ainda achando que aquele pensamento era ousado demais. Olha, não é querendo falar nada, mas nesse tipo de aposta, você escolheu a pior oponente para enfrentar. O que quer dizer com isso? A Charlie já provou para todos nós que a redenção é possível, então me diga, quais são as chances dela conseguir fazer os demônios e os anjos se ajudarem? Eu diria bem altas, assim como o potencial desse ouriço. Qual é? O bicho já é apelão, tem como ficar mais ainda? Você deveria prestar mais atenção, pois se ele está junto de Sonic e Shadow, então ele também faz aquilo. Quando Veg disse aquilo, levou só alguns segundos para todos entenderem do que se tratava. Você só pode estar brincando, até ele consegue? De fato, pois quando estão as Sete no mesmo lugar, vermelho, laranja, cinza, azul e roxo, ciano e verde quando se junta, me torno mais forte, ser do mundo todo. Eu sou super, veja todo o poder resplandecer, me dando forças pra vencer. O perigo tá na frente. Morra, 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 ódio é o suficiente. A velocidade, o controle do carro, junto à telecinese, acaba com o mal. Silver, o ouriço, pro futuro ter mudança. Peguem o maldito, ainda tenho esperança. Juntas esmeraldas, nada que me pede. Pra ver tudo muda, minha telecinese. O Silver é mesmo incrível. Mesmo vivendo em um mundo completamente destruído, ele ainda mantém as esperanças de que tudo vai melhorar. Aqueles que não se rendem ao desespero e que mantêm as esperanças são os guerreiros mais poderosos que você pode encontrar. Espero que com a ajuda de Sonic e Shadow, ele consiga salvar o futuro. Com os três estando unidos, isso se tornou possível. Isso é bem legal, mas fala aí, o quão forte Silver ficou na sua forma super? Como já disse antes, a forma super faz com que todos tenham poderes equivalentes, mas na parte dos próprios poderes de Silver, ele ficou tão poderoso com a telecinese, que o que antes ele precisava se esforçar com a telecinese, ele em sua forma super consegue fazer isso com facilidade. O que se destaca mesmo na forma super é os poderes que os usuários já possuem. Mas é claro que a forma por si só já é impressionante. Espera, acabo de me lembrar de um negócio. Fantasma, se o Silver conseguiu mudar o futuro, isso significa que ele... Quanto a isso, Silver é atemporal. Levou um tempo para todos processarem o que Pentious estava se referindo, mas quando o fantasma disse que Silver é atemporal, alguns ficaram espantados. Inacreditável. Mas se formos considerar que tem muito poder do tempo nesse universo, eu ficaria surpreso que ninguém é atemporal. O que é atemporal? É quando algo ou alguém continua a existir mesmo com o passado sendo alterado, e a pessoa pode continuar a existir mesmo que alguém viaje no passado e mata o seu. É o mais jovem. Então isso significa que o Silver ainda vai existir, não importa quantas vezes o futuro seja alterado? Exatamente. Na verdade, essa habilidade é o trunfo de Silver para manter a sua linha do tempo estável, pois sempre que algum problema acontece no seu tempo que está envolvido ao passado, Silver viaja no tempo para ajudar Sonic a resolver os problemas que ameaçam o futuro. Que legal! Com o Silver tendo essa habilidade, o risco de um futuro destruído nunca irá acontecer. O que me leva a pensar em algo, fantasma, essa é uma habilidade inata de Silver ou veio das Esmeraldas do Caos? E que diferença isso faz, velhota? Se essa habilidade veio das Esmeraldas, isso significa que possivelmente Sonic e Shadow também são atemporais. Quando Rose disse aquilo, todos se chocam e olham para o fantasma com curiosidade nos olhos. A origem dessa habilidade é um mistério, mas em contrapartida, sim, Sonic e Shadow também são atemporais. Uau, o trio S é realmente incrível. Trio S? Sim, quero dizer, o Sonic, o Shadow e o Silver possuem nomes que começam com a letra S, além de os três terem uma forma super e todos terem uma super velocidade. Acho que o nome do grupo combina. Se esse é o caso, então o nome do grupo seria Trio SSS. Genial, Emily. Sei não, meninas, acho que precisamos de um nome melhor para esses três. E falando do Silver, como está o futuro atualmente?
Das próprias palavras de Silver, é um lugar brilhante, onde o céu é azul e as pessoas sorriem. Que maravilha, mas parando para notar, isso parece com a Terra no presente. Sonic disse a mesma coisa. Eu realmente queria muito conhecer eles, com tudo que você apresentou, eles parecem ser muito legais. Acredite quando digo isso, Emily, você não sabe nem da metade. Uma imagem apareceu na tela, mostrando não só o Sonic, o Shadow e o Silver, haviam mais outras criaturas além deles, e isso surpreendeu assim como fascinou todos ali presentes. Existem mais deles? Saber sobre eles ficará para depois. Agora, venham comigo, tenho algo para mostrar. Parei o tempo para poder dar um comunicado, e vim falar que devo agradecer, e muito a vocês, meus grandiosos cavaleiros. Quando comecei a fazer esse vídeo, ainda estávamos entre os 4.000 e tantos inscritos, mas hoje ultrapassamos os 5.000. O que torna esse canal tão grandioso não são os vídeos, mas sim vocês, meus queridos cavaleiros, cuja generosidade não tem fim. Um grande exemplo disso é o General Kaique, que em sua generosidade ilimitada, está sempre aprimorando o nosso grupo nas redes sociais, para que possamos nos divertir ainda mais. Um outro grande cavaleiro que tem me ajudado bastante é o Hell Spawn. Ele é o artista do pesadelo da nossa ordem de cavaleiros de Hallownest, e foi ele quem fez essa arte minha. Graças a vocês dois, eu poderei ir mais além, e assim espero que continuemos essa jornada juntos. Muito obrigado a todos por verem o vídeo até aqui. Se estão interessados em participar dos nossos grupos, os links estão na descrição. E se possível, ajudem o canal a crescer dando uma ajuda financeira, como o nosso cavaleiro aqui que me ajudou no Live Pix. Não exijo nada de ninguém, mas o pouco que você oferece, poderá fazer esse canal ir mais além. E em troca, seu nome será para sempre eternizado em meus vídeos. Agora, antes de ir, eu tenho uma surpresinha para todos vocês, uma que possivelmente deixará vocês com muita raiva de mim, mas tudo bem. Creio que a essa hora, a surpresa já apareceu nas postagens do meu canal, então quando o vídeo acabar, já sabem para onde devem ir. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo, e que o tempo volte a correr. Fantasma caminha em direção à porta de saída, tendo todos o seguindo, e deixando a sala de cinema vazia. Ou era assim que todos tinham pensado que a sala estaria, pois despercebido dos anjos e dos demônios, tinha mais alguém ali, escondido nas sombras. O que mais essas tolas crianças irão aprender? Mal posso esperar para elas contemplarem a verdadeira grandeza do meu universo.